Que a paz de nosso Deus, Pai, e de seu Filho Jesus Cristo estejam com todos vocês. Escutem esta palavra de Deus, está na carta aos Efésios, capítulo 5. Preste bem atenção. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Façam progresso na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Versículo 3, Efésios 5, agora o versículo 3. Quanto à fornicação, impureza, sob qualquer forma, ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, conversas tolas, levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Versículo 5. Preste bem atenção neste versículo 5. Porque sabei-o bem, nenhum dissoluto ou impuro, avarento, verdadeiros idólatras. Este é o assunto dessa playlist que nós vamos gravar, estamos gravando, esse é o primeiro vídeo, a respeito da idolatria. O que é idolatria? E o que não é idolatria? Nós vamos tomar como base de texto a respeito desse assunto, lá do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 5, Êxodo 32, Números, capítulo 21, de 4 a 9, 1 Reis 6, 23 a 37, 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 8, e Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 12, é o que nós estamos lendo aqui. Então, preste muita atenção, vou repetir esse versículo 5, que é o ponto central, a chave destas pregações, ensinamentos que você vai ouvir. Porque sabei-o bem, nenhum dissoluto, impuro, avarento, verdadeiros idólatras terão herança no reino do Messias e de Deus. E que ninguém vos seduza com inúteis discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Atrai a ira de Deus. Atraía? Não, atrai ainda hoje e no futuro. A ira de Deus. Aquele que prega que Deus não castiga, não pune, que Deus não tem ira, cólera, furor. Está mentindo, pregando a mentira em nome de Deus, seja lá quem for. Aqui ele fala que atrai a ira de Deus sobre a humanidade, a imoralidade sexual e a avareza. Idolatria. Efésios 5, versículo 5. Vamos continuar. Versículo 8. Outrora vocês eram trevas, isto é, vocês andavam nas trevas, na escuridão. Mas agora vocês são luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Comportai-vos. Cristianismo, amados irmãos e irmãs, é comportamento, conduta, expressão. É o que você fala. É o que você diz. É quando você usa sua língua, seus olhos, seu ouvido, seus membros do corpo para fazer o bem ou o mal. Cristianismo é caráter, conduta, comportamento, expressão. Preste atenção ainda. Ora, o fruto da luz é o quê? Bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenho cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Quando fala trevas, está falando de injustiças. Injustiças.
Tem gente que diz que pecado não existe, mas a palavra pecado é sinônimo de erro. Erro não existe, mas é claro. Lá no grego, essa palavra, errar o alvo, significa pecado, errar o alvo, errar. Então, fazer o que é certo é fazer a vontade de Deus. Fazer o que é errado é não fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? É simples demais. Você pode dizer, pecado não existe, mas injustiça existe? Ah, injustiça existe. Mas existe diferença, grau, nível. Você está entendendo? Nível, grau. Tanto nas virtudes quanto na justiça, como na injustiça. Versículo 12. Porque... Não, versículo 11 ainda. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das terras. Pelo contrário, completando esse versículo, pelo contrário, condenai-as abertamente. Nós precisamos condenar abertamente toda e qualquer injustiça. Os profetas antigos, os discípulos, o próprio Jesus Cristo, e depois deles, seus seguidores, muitos foram mártires, foram brutalmente assassinados, muitos torturados, e em nossos dias, neste século 21, quantos irmãos e irmãs estão presos lá no Oriente Médio? No Ocidente também há perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Aqueles que são sinceros, fiéis e verdadeiros são perseguidos, são maltratados, muitos humilhados e sofrem também discriminação social. Enfim, preste bem atenção para completar esse texto. Versículo 12. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. As coisas que os homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Vergonhoso. Por quê? Porque o pecado, ele é uma vergonha. O pecado é uma vergonha. Agora, vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar este assunto importante. Mas o assunto é sobre idolatria. Idolatria. O que é idolatria? E o que não é idolatria? Pela Sagrada Escritura, vou provar e mostrar a você um assunto tão polêmico, porque os evangélicos e os católicos, os religiosos, enfim, muitos estão caluniando, difamando e criando inimizade por causa desta palavra. Não só desta, mas esta é uma das palavras que causa inimizade, divisão, desarmonia. Porque não entendem profundamente o sentido desta palavra. Então nós vamos explicar para você com carinho, com amor e com entendimento, na luz do Espírito Santo, para que você tire todas as dúvidas. Porque há tantos falsos pregadores, e há tantos pregadores também que não são falsos, mas com doutrinas aprendidas em suas igrejas, em diversas denominações, estão falando besteira, blá, 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 besteira em nome de Deus, da palavra de Deus. Estão pecando. E para entrar no reino dos céus, você precisa ser irrepreensível. E quem é irrepreensível? É possível ser? Sim, é possível. Mas vamos, irmãos, continuar no outro vídeo, para que você possa entender melhor, no segundo vídeo.